Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos pegar e comentar aqui sobre um assunto que eu gosto bastante de falar, que é a estabilidade. Então, isso aqui são elementos comprimidos, então vamos só entender exatamente o que a norma preconiza, tá? Então, olha, vamos começar de um gráfico que vai ser o seguinte. Aqui no eixo Y, eu vou plotar a resistência. E aqui no meu eixo X, eu vou pegar e plotar o índice de esbeltez, que a gente também chama de lambda. Portanto, ó, o meu lambda ele é calculado da seguinte forma. Você pega o que a norma chama de L0, que esse daqui é um comprimento de flambagem teórico. Flambagem teórico. E você divide ele pelo raio de giração mínimo. Então, raio de giração você pegou e aprendeu nas suas aulas de resistência de materiais, né? Então, esse aqui é o seu raio de giração mínimo, tá? Bom, esse teu comprimento de flambagem teórico, ele tem alguns detalhes, que é o seguinte, se você tiver uma coluna em que na base, ou uma coluna não, eu digo um elemento comprimido, que nas extremidades você sabe que ele está rotulado, e aqui você está tendo um carregamento axial, você sabe lá das aulas de resistência de materiais que o comprimento de flambagem disso daqui é igual ao próprio comprimento. Então, suponhamos que aqui eu tenho um comprimento L, o meu L0 é igual ao próprio L. Se você tiver já um elemento que ele é engastado na base e livre na outra extremidade, o que vai acontecer? Na hora que ele entrar, que ele flambar, ele vai pegar e apresentar uma configuração assim. E a gente pega e fala, olha, esse daqui é o nosso L, e esse comprimento de flambagem, aqui a gente considera esse que faz uma curvatura completa, que é o L0. É interessante notar que a norma de madeiras ela diz o seguinte, se você tiver elementos consecutivos, a continuidade não faz com que você mude esse comprimento de flambagem. Isso eu acho um fato bem interessante que a norma ainda considera isso. Olha, tem alguns limites aqui que são interessantes, que é quando esse lambda ele é 40, quando esse lambda ele é 80 e quando esse lambda é 140. Então vamos passar aqui uma linha tracejada, que esses pontos aqui serão pontos bem interessantes. E cada seção dessa vai ser uma análise um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Se o teu lambda ele é pequeno, quer dizer que teu raio de giração e o teu comprimento de flambagem teórico eles estão próximos. Isso daqui a gente pega e fala, olha, isso daqui é uma peça curta. Portanto, o que você vai verificar, eu já até mostrei para vocês, você simplesmente vai verificar o seguinte, você vai verificar a tensão. Você vai verificar se a tensão solicitante, ela é maior ou menor do que a tensão resistente. Então, a tua ideia é que resista mais do que é solicitada. Isso daqui você verifica tensões. E a peça curta, ela te garante isso. Daí aqui, nesse intervalo de 40 a 80, várias peças de estruturas de madeira estarão nesse intervalo aqui. E elas são chamadas de peças medianamente esbeltas. Bom, o que é que você tem que fazer? De fato, você tem que pegar, verificar tensões. Então, você verifica se as tensões não estão passando os limites, né? Isso daqui, ó, só para deixar aqui como referência, isso daqui está na norma, está no item 736. E a outra coisa que você tem que verificar é estabilidade. Muito bem, essa peça está ou não está estável, né? Ou instabilidade também se pode chamar. Então, ó, a verificação ela parte do seguinte princípio. Você vai verificar ela
a partir de uma verificação de tensões, na verdade. Então, você vai pegar a tensão normal de cálculo, que você tem lá, de compressão, né, a tensão normal de compressão de cálculo, e aqui vai ser o que a tua peça oferece, né? Então, esse daqui você já sabe, é a tensão de compressão a 0 graus de projeto, né? E você vai pegar e somar com a tensão devido ao momento de cálculo dividido pela mesma coisa. Então, o que acontece? Aqui, na verdade, você está verificando qual que é a contribuição da normal, qual que é a contribuição no momento, para chegar até essa tensão aqui, que é a tensão resistente, né? O que acontece é o seguinte, você vai fazer com que essa relação ela seja menor ou igual a 1. Então, o que acontece? Você sabe como calcular isso daqui, você sabe como calcular isso daqui. Isso daqui, ó, também, isso daqui é a tua tensão normal de compressão de cálculo, né? Tensão normal de compressão. Isso aqui você sabe como calcular assim, basta que você tenha lá a combinação das tuas ações, você sabe o que está acontecendo lá. E você tem um detalhe que é o seguinte, você não precisa, aliás, você precisa verificar para cada eixo. Então isso aqui você vai fazer uma verificação para cada eixo isoladamente. O que eu quero dizer isso aqui? Você vai verificar no eixo de maior inércia, no eixo de menor inércia. E você, se o teu lambda, então dispensa a verificação. Se o teu lambda ele pegar e for teu lambda que é L0 sobre um raio de giração na direção que você tá analisando, tá? Então, suponhamos, você está analisando na direção de maior inércia, né? Você vai verificar L0 sobre I correspondente. Se ele for menor do que 40, naquela direção, você não precisa fazer essa verificação, tá? Agora, claro, se não for o caso, se tanto na direção de maior e menor inércia você está entre 40 e 80, você vai ter que verificar essa equação. Agora, o segredo está aqui, nesse sigma devido ao momento de cálculo. Pelo seguinte, você sabe como chegar a esse sigma. Eu falei para vocês, ó, lá de resistência materiais, se você quer saber qual que é a tensão devido à flexão, você pega o momento, multiplica pela altura da fibra que você está considerando, que geralmente é extrema, ou seja, metade da tua altura, se for uma seção retangular, se for circular, metade do teu diâmetro ou raio, e você divide pela inércia. Tá? Então, assim que você acha qual que é a tensão que você tem. Mas veja aqui que você precisa, então, isso daqui é característica geométrica, mas isso daqui é o quê? Isso daqui é o teu momento. Então, você precisa saber qual que é esse momento de cálculo. O que a norma fala? Ela fala, ó, para você chegar nesse momento de cálculo, pega qual que é a tua normal que você tem de cálculo e multiplique pela excentricidade de cálculo, ED. Muito bem. E daí vem todas as histórias de norma. Então, o que faz? Como é que você acha ED? Você pega o seguinte, você vai pegar primeiro uma excentricidade, que eles chamam de excentricidade 1, e você vai pegar e multiplicar por FE, você vai dividir por FE menos a normal de cálculo. Olha, normal de cálculo você sabe. Quem que é esse FE? Esse daqui é o carregamento de Euler, né? Carregamento crítico. Então, ó, FE, lembra Euler quando vocês calcularam lá com o professor de resistência materiais, ele falava π quadrado EI sobre L ao quadrado, né? Mas ó, agora tem alguns detalhezinhos aqui, ó. Esse L na verdade a gente chama de L0 e esse E é o EC0 efetivo. Tá bom? Mas o teu carregamento de Euler você sabe como calcular lá de resistência materiais. Agora, você não sabe como calcular esse bendito E1 ainda. Então, vamos verificar aqui o que é esse teu E1. Então, na verdade, vou até colocar em vermelho, ó, o teu E1 ele é a soma de duas excentricidades.
É uma excentricidade inicial, mais uma excentricidade que eles chamam de excentricidade acidental. De fato, este teu EI, ele é o quê? Você vai pegar o teu momento da tua análise de primeira ordem. Então, suponhamos que você tem um carregamento lateral, você vai pegar qual que é esse momento aqui devido a uma análise de primeira ordem. Quando eu falo análise de primeira ordem, é aquela análise que você fez no FTU, que você fez na mão, do jeito que você aprendeu em resistências materiais. E você vai dividir pela normal de cálculo. Tem um detalhe, que esse teu EI, ele tem que ser maior do que H. Então, H é a altura da tua peça, tá? Dividido por 30. E tem mais uma coisa. Aqui ó, você tem essa excentricidade acidental. Então, a norma ela entende que você consegue fazer alguma coisa, pelas características das obras brasileiras, existe uma excentricidade que ela é acidental, mesmo de construção. Isso daqui ela diz que é em torno de L0 sobre 300. Então, isso daqui também é um valor fixo. E assim que você vai achar quem que é esse teu E1. Então, veja, na verdade, quando você for calcular agora, você vai fazer o caminho contrário. Você vai pegar, calcular E1, calcular FE, calcular ND, para você chegar em ED, para você chegar em MD, e daí você vai conseguir fazer essa verificação. E isso daqui é o que você faz quando você está verificando peças medianamente esbeltas. Então vamos parar agora aqui e vamos pensar, e daí? E se tiver esse próximo intervalo? Esse próximo intervalo, que ele vai até 140, a gente chama ele de peças esbeltas. E olha, veja, tem esse limite de 140, a partir mais que 140 já fica uma peça que a norma não entende que você deve projetar esse tipo de peça, tá? Então você vai ficar limitado aí até 140 com o teu lambda. Então, o que acontece? Em peças esbeltas, a equação na verdade é a mesma. Para iniciar a conversa. Então é sigma nd sobre FC0D mais sigma md FC0D. E também isso aqui você vai ter que falar, ó, isso aqui tem que ficar menor ou igual a 1. Agora, isso daqui vai ser a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então, ó, isso daqui você já sabe. Quem que é que vira o pepino? O pepino vira esse daqui. Então, o que é que vai acontecer? A norma fala, olha, para você achar esse teu MD, você vai pegar e achar quem que é E1 efetivo. Então, ele deixa de chamar, aqui para trás ele chamava de E1. Agora não, é E1 efetivo. E você vai pegar e multiplicar pela mesma coisa aqui. FE menos NB. E daí a gente vem aqui, então quem que é esse bendito EC1 efetivo, né? Então, ó, E1 efetivo. E1 efetivo, ele é igual a E1 mais EC. Sendo que esse E1 é a excentricidade inicial mais a excentricidade acidental mais uma excentricidade que ele chama de EC. Já vou falar de onde que vem isso daqui. Então, ó, tem um detalhe, é o seguinte, ó, o teu EI, vamos começar aqui por partes, né? Então vamos começar aqui, ó. O teu EI, você vai pegar o momento de primeira ordem de cálculo e dividir pelo a tua normal. No entanto, o teu momento de primeira ordem de cálculo, ele fala o seguinte, olha, pegue somente devido à tua carga permanente, que é carga G, que a gente tem usado G de cálculo, mais o devido à tua carga acidental, que é o Q.
aliás, acidental variável, né? Você divide isso aqui por ND. Bom, então, permanente, e aqui é a tua carga variável. Tudo bem, e veja que é de cálculo, então tem os coeficientes de norma, né? Tudo bem, o EI tudo bem. E depois você vem aqui, ó, EA. EA é a mesma coisa do anterior, tá? Então eu já tinha mostrado aqui, ó. EA para você, o que é L0 sobre 300. O teu I, mais uma vez, tem que ser maior do que H sobre 30, tá? Eu já tinha falado. Mas agora chega a hora do tal do EC. Então, o EC realmente é aquele momento, assim, eu vou até fazer uma brincadeirinha aqui, ó. É um momento em que o teu professor, que está lá usando o óculos dele, então tá aqui o teu professor, ele pega e começa a perder os cabelos, tá? Então, esse aqui é o teu professor, ele dá aquele sorriso bem maroto, ele só tem um cabelinho aqui. E ele pega e realmente ele começa a soltar aqui gotas de suor, de sangue, porque esse daqui vai longe a história. Mas realmente eu nem tentei pegar e colocar aqui nessa tua folha, porque vira complicado. Um detalhe, ó, esse gráfico ele vai ter mais ou menos uma cara assim. Ó. Aqui vai ficar constante, aqui ele vai variável e aqui ele vai ter uma concavidade assim, tá? Então, ó, vamos lá. O que acontece? EC é o meu problema, né? Então, ó, o EC, a norma fala o seguinte: este EC, primeira coisa, o que é isso daqui? Ó? Isso daqui é uma excentricidade suplementar de primeira ordem que representa fluência. Então é assim que a norma faz a designação. Ó, veja, fluência é o seguinte: toda vez que você tem alguma peça solicitada, se você deixar o carregamento ali, por mais que esse carregamento ele não aumente, a tua peça ela consegue ainda continuar tendo uma certa deformação, um certo deslocamento, é um rearranjo molecular. Isso daí, se a peça é mais esbelta, esse efeito é muito mais pronunciado. E esse daqui é o teu EC que você vai considerar lá. Então veja, primeiro, ele pega e fala, olha, você vai pegar E e G, que é momento de primeira ordem da sua carga permanente, dividir pela normal permanente de cálculo. Tudo bem. EA, você sabe como fazer. E daí ele vem aqui, ó, a normal. Então esse aqui é característico, veja que aqui é característico, devido à carga permanente, G, e devido à carga variável, Q. FE você já sabe como fazer. E daí ele coloca aqui os PCs, PC1, PC2, que isso daí foi tratado lá na tabela 2 da norma, quando o professor anterior falou para vocês sobre os fatores de combinação de utilização. Então aqui estão o sigma 1 e sigma 2, que depende do tipo de ação, se é uma carga acidental, se é uma ação corrente, se é uma carga móvel. Então isso daqui é tabelado. E o outro detalhe, você vai fazer o exponencial disso, o outro detalhe é esse φ que aparece. E o φ é o coeficiente de fluência que depende da classe de umidade. E você vai pegar dentro dessa tabela, ver qual que é a classe de carregamento. Suponhamos média duração, classe de umidade 1 e 2. Você vai usar 103. A grande verdade é o seguinte, o pessoal tem uma tendência a fugir de fazer um projeto com peças esbeltas, que vai seguir esse caminho que eu mostrei para vocês. Você vai calcular I, EA, e daí você vai subindo aqui até fazer essa verificação. Mas, de fato, existem momentos que não dá para fugir disso. Muito bem, isso daqui é a teoria, isso daqui é o que a gente vai estar fazendo nos próximos exercícios, mostrando como aplica toda essa ideia. Muito obrigado.